Boa noite, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às Masterclasses. Na semana passada tivemos aqui uma discussão que era: será que os robôs podem ter emoções? Portanto, na verdade, nós estávamos a pegar nas máquinas e tentar humanizá-los. Hoje a discussão é: será que é possível fazer upload de informação para o cérebro? E, portanto, estamos a tentar robotizar os humanos. Eu estou a brincar, mas esta é uma discussão muito séria. Tudo o que vamos falar aqui, estamos a falar de um cenário sempre de muito longo prazo. Mas já está a acontecer. Há uma empresa chamada Neuralink, liderada pelo famoso empreendedor Elon Musk, que já está a fazer testes daquilo que vamos falar hoje. São testes ainda muito iniciais, falta muito. Mas esta discussão merece ser feita porque está em causa, em última instância, é a humanidade. É, se quiserem, uma civilização pós-humana. Então, para falar sobre este tema tão caliente, se me permitem a expressão, está connosco o Pedro Simas. O Pedro, vocês conhecem, mas convém dizer ainda o que não sabem, que é: ele é licenciado em veterinária, depois foi para a Inglaterra, para Cambridge, estudar virologia, veio para Portugal para o Instituto Gulbenkian de Ciência, está no Instituto de Medicina Molecular, como virologista, e agora foi convidado para liderar o Instituto de Inteligência Humana na Universidade Católica, no projeto da Faculdade de Medicina que a Universidade Católica está a liderar. Pedro, faça favor, sente, por favor, bem-vindo aqui ao Cogito, obrigado por estares cá. Eu proponho para esta discussão ser uma discussão complexa, muito complexa, mas para tornarmos mais simples possível, mais inteligível possível, eu propunha começarmos a falar sobre o que é isto desta maquinaria biologia, o que é o cérebro, o que é a mente e como é que o cérebro produz a mente. Muito bem. Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo, é um enorme prazer estar aqui. Eu hoje estou aqui não como um cientista perito nestas matérias, mas como um grande entusiasta pela vida, por estes desafios que a vida tem, e com uma enorme vontade de, como o Rui disse, de iniciar um novo projeto, que ainda é um projeto, não foi aprovado o título, a temática, que é um Instituto de Inteligência Humana, em que queremos combinar a inteligência biológica com a inteligência artificial e todos os desafios que isso traz para a humanidade. Muito bem. Já vou responder à sua pergunta. O meu primeiro contacto com o cérebro foi muito cedo. Eu, quando era pequenino, apercebi-me de umas coisas que comia em açorda e que tinham assim era assim uma coisa esponjosa, muito estranha. E perguntava à minha mãe dizia que era mioleira. E eu não apercebi aquilo. E ao fim de uns anos, tomei a consciência, que é uma das coisas que vamos falar hoje, se calhar. Tomei a consciência, o que é isto, a consciência, que eram cérebros e que vinham de ovelhas. E aquilo, eu de repente deixei de querer comer aquilo. Chorava e que me dizia que não queria comer aquilo. Que é interessante. O que depreende que o cérebro é um órgão que está sempre a mudar e que vai crescendo na sua experiência. E já iremos falar sobre isso também, penso eu. Sim. E, portanto, o que é o cérebro? O cérebro é este órgão esponjoso que, não sei se temos aqui um slide que mostra a parte exterior do cérebro e do córtex. E nós sabemos que é um órgão que está dentro de uma caixa, que é a nossa caixa craniana. Está no escuro, está em silêncio, mas consegue interagir com o mundo. Portanto, é uma coisa fantástica. E é um órgão que está sempre a tentar prever o que é que está a acontecer no mundo. Ele tem várias camadas, 3 camadas, não é? Tem três camadas. Sim, eu posso... Há uma coisa interessante que é: em biologia nada faz sentido a não ser à luz da evolução. E o cérebro também reflete isso mesmo. O cérebro evoluiu. Essa é uma pergunta muito interessante. Talvez eu vá atrás, ao ponto de, há 500 milhões de anos atrás, havia uns cordatos que já tinham coluna vertebral. São talvez os nossos primeiros antepassados, que eles praticamente não tinham cabeça, não tinham cérebro.
Eles viviam porque alimentavam-se, filtravam partículas no mar, tinham um sistema de equilíbrio, tinham ali umas células vestibulares que lhes davam a ideia de ficarem numa posição vertical na água, porque eles tinham que se fixar na areia para começar a filtrar. Okay. Depois tinham assim um ponto que parecia um olho, mas não era um olho, que para tentarem ter algum ritmo circadiano, portanto, saberem o que era a noite do dia. E, portanto, estavam ali a filtrar. E quando sentiam que não havia alimentos, libertavam-se e tinham aqui uma noção motora, okay, de transmissão de motora, e deslocavam-se para outro sítio, ao acaso, e fixavam-se e andavam por comida. E eles, o que é que aconteceu? Aconteceu que, aconteceu uma coisa extraordinária a esses organismos. Eles duplicaram, por uma mutação ao acaso, duplicaram o seu genoma. Ficaram diploides. Okay. E isso foi extraordinário porque nos permitiu depois, durante estes últimos 500 anos, como vertebrados, ter maior capacidade de gerar diversidade genética e essa diversidade genética ser selecionada. Então, depois, como é que isto evoluiu? Evoluiu para que, a partir de um determinado momento, começou a haver organismos que começaram a comer os outros. E então começou a haver a necessidade de pressão seletiva de começar a perceber o ambiente mais do que só nos alimentos. Perceber se quando encontrávamos um outro organismo, se ele nos ia comer ou se nós os íamos comer. Exatamente. Então precisávamos desenvolver os olhos. Ou então outros sentidos que percepcionavam a presença de outros organismos. Certo. E é interessante que a primeira interação social que houve na vida foi uma interação de ou te vou comer ou tu me vais comer. E, portanto, toda a evolução foi feita através deste princípio da sobrevivência. Sempre. Desde os protozoários é sempre o princípio da sobrevivência e o princípio da mortalidade, de que vamos morrer e temos que sobreviver. E temos que nos reproduzir para assegurar a sobrevivência da espécie. Exatamente. Não só a nossa, mas da espécie. Portanto, o cérebro é esta coisa que está aqui, que tem imensos neurónios, que são as células. Portanto, não sei se consigo passar aqui o slide. Podes apontar para qualquer lado? Está com este. Desculpa lá. Não. Talvez eles ali é composto por células nervosas, que são os neurónios. Está aqui uma imagem. São os neurónios, não é? São os neurónios no córtex. Isto é de um projeto que é o projeto Blue Brain. E as sinapses estão na ligação? Como? As sinapses estão... As sinapses não se veem, mas são olha, por isso, exatamente. Antigamente, os primeiros organismos, por exemplo, as esponjas, que já havia cooperação entre as células que filtravam e se contraíam, transmitiam os sinais de contração, olha, pelo glutamato e pelo GABA, que são coisas que a gente utiliza no nosso cérebro. É o neurotransmissor mais importante do nosso cérebro. E nessa altura, a difusão dos neurotransmissores era feita pela água, era uma coisa muito pouco eficaz. Neste momento existem as sinapses. Os neurotransmissores é que faz, portanto, para quem está aqui connosco, portanto, os neurónios é um fio que tem um espacinho entre o outro fio, isto são as sinapses, este espacinho. Exatamente. E a comunicação é feita pelos neurotransmissores. Exatamente. Portanto, o axónio acaba numa morfologia especial, que está em íntimo contacto com o corpo celular ou com uma dendrite que... o que é que ela faz? É um microambiente muito pequenininho, em que as moléculas têm uma distância muito curta para viajarem. Certo. E, portanto, são muito eficientes. Portanto, passou-se de um sistema que era de difusão na água, muito ineficiente, para um sistema altamente especializado, que é a sinapse nervosa. E tudo isto é eletricidade? Não só eletricidade. Então. Essa é a eletricidade, mas depois a eletricidade transforma-se em neurotransmissores, proteínas, em receptores que estão do outro lado, que recebem as proteínas. Depois, essas proteínas que recebem transmitem um sinal. Esse sinal viaja na célula e dá uma cascata de sinais. Esses sinais depois podem ter ações diferentes, dependendo de como é que nós estamos a expressar os nossos genes. Claro. E aí vem muita epigenética. E, portanto, que a epigenética é como é que o nosso
São proteínas que regulam a expressão diferencial dos nossos genes. Certo. E, portanto, há um dos problemas agora, um dos grandes desafios da inteligência artificial é que a inteligência artificial está muito preocupada com as networks neuronais, só com a sinapse, só com a transmissão do impulso. Mas não é só isso. O cérebro é muito mais complexo e tem muito mais variabilidade na transmissão do sinal. E o sinal pode ser binário, pode ser analógico, e, portanto, há todo um grau de complexidade que nós vamos ter que descobrir como é que funciona para conseguirmos emular aquilo que será a inteligência humana, uma máquina. Exatamente. Olha, e porquê é que há neurónios no estômago? Neurónios no estômago. Portanto, Ou no estômago ou no intestino? Nos intestinos. é assim, o nosso cérebro, que é o central, é a parte central, tem que comunicar com o resto do corpo. E está sempre em comunicação com o corpo. Sempre nervoso. Exatamente. E, portanto, tem que enviar nervos, são os nervos, toda a inervação, para sentir como é que o nosso corpo está a reagir. Porque é essa informação que o cérebro recebe constantemente, mais a informação através dos nossos sentidos que retiramos do meio ambiente, mais... Sim, diga. Não é isso, e portanto o cérebro processa toda essa informação para depois decidir bem homeostase, sobrevivência. Para depois decidir o que é que vai fazer, porque o cérebro não sabe o que é que está a acontecer no mundo. Pois. Portanto, neste momento ele não sabe, neste momento o que é que o cérebro faz. O cérebro ele funciona com uma previsão inversa do problema, que é o que os filósofos chamam de previsão inversa do problema, ou seja, é uma máquina de previsão. Ele está sempre a tentar prever o que é que vai acontecer. Certo. E então, numa situação de que recebe informação, compara essa informação dos sentidos, descodifica e compara com outra informação que tem, que é muito importante, que é a informação que está na memória. Claro. E então, ele vai fazer essa comparação e gera uma probabilidade de respostas. Se for uma coisa que nós estejamos já muito habituados a vê-la, muitas vezes já nem temos consciência dela e respondemos quase como se fosse um reflexo. Exato, inconsciente. Se for uma situação completamente nova, há um processo de aprendizagem. Claro. E como é que esse processo de aprendizagem é feito? É feito porque o cérebro tem esta capacidade de... O cérebro, ao contrário dos sistemas de inteligência artificial, não classifica. Ele categoriza. Tem categorias. Tem categorias de informação. E essas categorias têm uma representação mental que são os conceitos. E ele pega nesses conceitos, ok? E vai comparar esta informação que é nova e tenta comparar com os conceitos, Certo. todos que tem. E vai produzir probabilisticamente uma resposta em que nós vamos ter que escolher depois qual é. E já explico como é que isso funciona. Deixa-me só agora. Já explico como é que isso funciona. E é nesse espectro de respostas que nós vamos tentar escolher uma. E há um processo específico para a escolha. Também há um processo de noise, de algumas respostas são estocásticas. Mas há uma distribuição. E pensa-se que temos uma série de neurónios que não é uma estrutura discreta, que está espalhada, que são os neurónios que são os neurónios de controle, a network de controle, que vai então tomar a decisão. E a decisão está sempre entre o que é uncertainty e certainty, o que é completamente não sabido e o que é sabido. E há ali um equilíbrio entre essas duas coisas, nós tomamos uma decisão. E essa decisão funciona muitas vezes, é dinâmica, de uma forma bayesiana, que é o teorema bayesiano. O que é que ele diz? Diz que a hipótese, a probabilidade da hipótese modifica-se conforme vai chegando nova informação. E eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui sentados agora, certo. E de repente o meu iPhone toca e diz-me que o meu alarme de minha casa tocou. Certo. E eu penso, foi um ladrão. Perigo. Porque é a minha memória, é a minha experiência, tenho um ladrão em casa. Certo. Peço desculpa, tenho que me ir embora, tenho que ir ver o que é que se passa. Meto-me no carro, a meio, disseram assim, houve-se uma notícia, houve um terremoto. Houve um pequeno terremoto. Então se calhar foi o terremoto que fez disparar o alarme. Exato. E tudo muda. Claro. Percebe? Portanto, Claro, nós estamos claro. sempre... Claro. É uma coisa contínua, estamos sempre a comparar e o cérebro está sempre a fazer isto. E por isso é que as pessoas dão-se mal com a mudança. Porque na rotina nós já estamos habituados a procurar a melhor resposta. Há maior probabilidade de termos uma boa resposta. Quando muda o campo, a maior a probabilidade de haver uma má resposta. Portanto, sempre a questão da sobrevivência que está no nosso inconsciente. Mas isso é importantíssimo de haver essas más respostas,
Porque nós funcionamos Mas são desconfortáveis. com reinforced learning. Aquilo que chama a zona de conforto. Exatamente. Mas temos que sair da nossa zona de conforto. Isso é muito importante. Temos a estender essa conversa um bocadinho também. Repare, a aprendizagem é feita com a recompensa ou com castigo. E é, portanto, esse castigo ou recompensa... Dopamina. Exato. Sim, também. E, portanto, é isso que nos faz aprender. E é isso que nos... Por exemplo, há informações que são completamente novas que nós nunca mais esquecemos na vida. Certo. Basta uma vez. Certo, exatamente. E há outras que não. E nós sabemos, por exemplo, temos que repetir. Uma das primeiras leis das neurociências é a lei de Ribot, que diz que as memórias a longo prazo, uma situação de amnésia, mais dificilmente nós esquecemos do que as memórias a curto prazo. E, portanto, há algures está guardada esta informação toda. Mas o que é interessante é que nós conseguimos pôr um conceito ou um conjunto de conceitos, não é? De repente conseguimos guardá-lo na memória e fica lá para sempre, porque foi uma coisa muito, muito forte. Ou seja, todas aquelas experiências que o cérebro apreende como essenciais para a vida, e aí está a sobrevivência, são logo, o sistema está tão bem feito que são logo armazenadas. E são armazenadas muito bem e que são de muito fácil acesso e de acesso reflexo, imediato. Pedro, portanto, o cérebro existe... Porquê é que nós temos cérebro? É uma pergunta. Para nós sobrevivermos mais e melhor. Exato. Basicamente é isso. E o cérebro tem 3 camadas. Tem o reptiliano, tem o mamífero e tem o neocórtex. Queres explicar um bocadinho o que é que cada um deles... Isso é a visão triune do cérebro e foi muito popularizada pelo Carl Sagan quando escreveu aquele livro que foi um Pulitzer, foi prémio Pulitzer, The Dragons of Heaven, Os Dragões do Céu. Mas já nessa altura sabia-se que não era assim. É uma visão muito simplística. Bom, em termos evolutivos, sim. Nós temos a nossa medula espinal medula e temos o nosso tronco cerebral que praticamente o que eles têm são... E mesmo o nosso cerebelo. O nosso cerebelo já foi muito importante. Agora não é. Não é tão importante até porque nós conseguimos viver sem cerebelo. Então já lá vamos também. Porquê? Porque funcionam de uma maneira como as neural networks. Só funcionam para a frente. Forward feed. Sempre para a frente. E são essenciais para controlar o nosso corpo. São informações que são reflexos, praticamente, e que fazem manutenção de todas estas coisas que são essenciais para a vida, para a fisiologia, para a nossa homeostase. Depois, por exemplo, os répteis, e está o reptile é a primeira camada, é a camada réptil, chegaram até aí. Portanto, eles praticamente, um cérebro de crocodilo é igual a 1000 anos atrás. O que o crocodilo fazia há 1000 anos, ou 2000 anos atrás, ou se calhar há 1 milhão de anos atrás, é o que ele faz agora. E é muito bem sucedido. São das espécies mais bem sucedidas. E não mudam. São iguaizinhas ao que eram. Mas o cérebro humano não é assim. E há coisa de 200 milhões de anos atrás, criou-se uma nova camada, okay? Que foi a camada límbica. E o córtex, há 200 milhões de anos atrás, com os mamíferos, criou-se o córtex, onde havia a camada, aquela camada mais primitiva, depois havia a camada límbica, e depois houve a camada que é, no fundo, que é o córtex. Segunda também é chamada mamiliana, que rege um bocadinho as relações sociais, que foi fundamental depois para a nossa evolução. Exatamente. O que é que distingue o homem e o cérebro do homem do resto dos mamíferos? É a quantidade de neocórtex que tem. O que é o neocórtex? O neocórtex é uma camada, é impressionante. O neocórtex é uma camada, isto aqui é neocórtex. É uma camada só de, talvez com seis portanto, é um módulo de 6 camadas de neurónios. E que depois podemos falar nisso melhor, de como é que o cérebro funciona. E que, muito fininha, ela mete para aí aqui 2 milímetros, para aí, e que se nós a estendermos no cérebro humano, ela tem uma área para aí de 1,5 metro quadrado. É uma coisa impressionante, mas muito fininha. E isso faz a diferença toda. E o que é que nos distingue dos outros animais? É a quantidade de neocórtex que temos. Os chimpanzés têm neocórtex também. Também têm neocórtex, claro. E, portanto, nós temos em muita quantidade.
Isso também é uma coisa interessante, O porque que é que faz a o neo- o que é inteligência... que faz o neocórtex, já agora, só para... O neocórtex Tipos. dá-nos a inteligência, a nossa capacidade cognitiva, dá-nos a nossa mente, dá-nos a nossa consciência, que já podemos falar nisso, Ok. dá-nos a nossa capacidade de criar ideias, que é uma coisa que os animais não têm. Claro. Os animais não conseguem criar ideias, não conseguem pensar abstratamente, já podemos Mas também brincam, ouvir. mas brincam que brincar Mas brincam. também é um bocadinho. Portanto, dá-nos a capacidade, o Rui falou há pouco, de cooperar. Só que enquanto os animais cooperam, e há muito tipo de animais que cooperam, não só aqueles que têm córtex, também outros que cooperam, eles cooperam, mas não conseguem modificar, adicionar à natureza. Nós cooperamos e conseguimos adicionar à natureza. Nós conseguimos fazer uma coisa com o nosso córtex, que é fantástica, que é, nós conseguimos criar, quando eu falei nos conceitos, o conceito que é uma coisa, é a reputação na mente de uma categoria, o conceito, nós conseguimos criar conceitos abstratos. Ou seja, nós somos a única espécie que consegue criar uma ideia. Por exemplo, conseguimos desenhar num mapa uma fronteira. Claro. Uma coisa abstrata. Conseguimos criar o dinheiro. Ou o que é o Conseguimos tempo. criar um rei. Certo, exato. Coisas em que nós criamos uma ideia que não é real, que impomos na realidade e ela torna-se real. Ok. E isto é uma coisa que mais nenhum animal consegue fazer. E isto é o segredo da humanidade que nos dá moralidade. Nós, por exemplo, um chimpanzé olha para um leão e vê um predador. Um homem olha para um leão e vê um predador, mas também vê uma coisa divina. Vê um sinal de nobreza, Claro, de beleza, e até pode fazer dele um Deus, Ok. para representar... Ok. Olha, para fecharmos esta parte do cérebro, e aquela ideia do cérebro esquerdo e do cérebro direito, que um é mais racional, outro mais emocional, é mesmo assim ou nem por isso? Eu acho que não. Sabe porquê? É. Porque nós podemos viver sem um dos hemisférios. Ok. Não sabia? Ok. Até aos 7 anos de idade, nós conseguimos tirar um hemisfério, e há seres humanos que nascem sem um hemisfério, e conseguimos sobreviver. Temos assim uma pequena simetria, ficamos um bocadinho mais desequilibrados de um dos lados. Mas conseguimos viver sem ele. Certo. Mas depois há aquelas E, portanto, experiências do... porque o outro o António compensa. Damasio desenvolve muito do Phineas Gage, aquela pessoa que furou o cérebro com uma barra de ferro e ele perdeu um conjunto de competências. Claro, até os neurocirurgiões até costumam dizer, e que não é necessariamente verdade, ainda bem que não é assim, mas portanto, é uma coisa que eles dizem que é, uma pessoa quando abre o crânio, Sim. nunca mais volta a ser o mesmo. Mas depende do tempo em que for feito. Porque repare, e falou há pouco como é que o cérebro aprende. Quando nós nascemos, o nosso cérebro de criança não é um mini-cérebro, não é igual a um cérebro de adulto. Okay? Quando nós nascemos já com um pre-package. Há coisas que já, mesmo durante a nossa gestação, tivemos estímulos e o cérebro foi-se formando. E foi formando a sua informação, que é essencial. Mas nós, quando nascemos, por exemplo, eu dou-lhe o exemplo da visão. Nascemos e, durante 7 anos, aprendemos a visão. E aí, já temos os olhos estão muito perto do cérebro, isto também tem uma razão evolutiva, e já estão conectados às zonas específicas do córtex para a visão. Isso é o córtex visual. Córtex visual. E como a estabilidade dos sinais que nós trazemos do mundo é muito estável, há muita estabilidade, porque as imagens são mais ou menos todas iguais, o sol nasce todos os dias, as cores, é tudo muito estável. Evolutivamente, é muito rápida a consolidação desse processo. E, portanto, se nós interrompermos esse processo muito cedo, não vamos ter essa educação. E, portanto, uma pessoa que não veja durante os primeiros 7 anos de vida vai ter dificuldade em ter uma visão igual às outras pessoas, mesmo que, por processos artificiais, nós a criemos. Claro. E, portanto... Porque, na verdade, nós nascemos cedo demais por causa da mãe. Portanto, o cérebro é uma coisa viva, que vamos fazendo o que se chama em inglês, que é o rewiring. Nós vamos, à medida que vamos tendo a informação a entrar, vamos construindo a nossa arquitetura do nosso cérebro. E há zonas que são muito plásticas, principalmente aquelas zonas que têm a ver com as interações sociais, que essas são sempre diferentes. E são muito importantes no ser humano. O ser humano é o que é hoje. Não porque é muito forte e é muito poderoso, mas porque tem um neocórtex que lhe permite ter inteligência e ter moralidade, que é outra coisa que é muito importante. Claro. Permite-nos, foi a nossa capacidade de chorar os mortos foi muito importante
para nós nos juntarmos como sociedades e que fazemos uma coisa que é a inteligência coletiva, que é uma coisa diferente da inteligência individual. Que é a inteligência Exatamente, coletiva. que nos dá mais sobrevivência que a inteligência. Ok, cérebro. Podíamos estar aqui uma semana, mas vamos parar aqui. Como é que o cérebro, que é o hardware, vamos chamar-lhe assim, cria a mente, que é o software? Como é que eu penso? Muito bem. Isto a questão de software e hardware no cérebro é muito complexa, porque misturam-se. Porque o cérebro está sempre a mudar. Pois. A gente tem assim, um engenheiro faz um software. É plástico, é plástico. Pronto. O engenheiro faz um software. E nós pomos lá faz o hardware, desculpe. Sim. Que é estático. E depois nós pomos lá o software e aquilo... Mas Claro. com o cérebro não é assim. Aqui está sempre a mudar. Claro. E o que é fantástico? O que é plástico? Plástico é a capacidade de assumir uma forma diferente e depois segurar essa forma, manter essa forma. O cérebro até nem é plástico. Eu sei que é o termo que se usa. O cérebro é mais do que plástico. Certo. Porque o cérebro é plástico no sentido que consegue deformar-se, consegue mudar, está sempre a mudar. mas não fica estático. Está sempre. O nosso cérebro, quando saímos desta sala, está diferente do cérebro quando entramos nesta sala. Exatamente. Olha, repare, dou-lhe um exemplo. O Sidney Bryner, e temos aqui um vídeo muito bonito, não sei se querem passar esse vídeo. Podem passar, por favor? Eu estive em Cambridge muitos anos e o Sidney Bryner, nos anos 70, iniciou um projeto fantástico, que era o projeto que se percebeu que, se nós queremos perceber o cérebro, pelo menos temos que mapear o cérebro. Claro. Temos que mapear a sua arquitetura. Claro. Okay? E ele começou um projeto muito interessante, eu já explico o que é que está ali a acontecer, em Cambridge, com uma série de estudantes e colaboradores, em que disse assim, nós vamos mapear os 400 neurónios que constituem, mais ou menos 400, o cérebro de uma pequena minhoca, que é o C. elegans. Okay. E como é que eles fizeram? Eles pegaram no microscópio eletrónico, que era aquelas imagens que viam há pouco, e imagem em imagem, foram com lápis de cor e demoraram mais de 10 anos desenhar toda esta estrutura. E o que se sabe agora é que este mapa é o mapa de um verme, de uma minhoca. Porque mesmo duas minhocas, dois C. elegans idênticos, com vidas diferentes, têm 43% de diferença na sua arquitetura fina. E, portanto, isto é fantástico. Isto ilustra que o cérebro é live-wired, está sempre a mudar, está sempre a adaptar. Certo, claro. E isto é um trabalho fantástico. De facto, só os ingleses é que fariam uma coisa destas. Com lápis de cor. Isto é arte, já não é ciência, isto é arte. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia há aquele projeto do Blue Brain, que eu mostrei a primeira imagem, exatamente, em que têm robôs especializados, em que cortam fatias do cérebro do ratinho. Morto, não é? Exatamente, morto. Sim. E que processam a fotografia de microscopia eletrónica com algoritmos de inteligência artificial e supervisionado por humanos. Claro. Ainda bem que, por enquanto, ainda supervisionamos tudo o que é inteligência artificial. E, portanto, isso é muito mais fácil agora. Mas, repare, isto são 400 neurónios. Nós, no cérebro humano, 100 mil milhões, sim, 86 bilhões. 100 mil milhões, 86 nós mil não milhões. Sabemos bem, não é? No córtex pai 16. Que são os mais interessantes. Disse a mesma coisa para as estrelas no universo também, é 100 mil milhões e tal. Sim. É muito. É muito. São, numa galáxia há 10 elevado a 11 estrelas, no universo há 10 elevado a 22 galáxias. É uma coisa impressionante, não é? Isto é o que nós pensamos, fala aquilo que nós não sabemos. A probabilidade de haver inteligência Vamos voltar é muito grande. Vamos voltar ao cérebro. Ok, e a mente? O que é a mente? Como é que isto aparece? A mente é uma coisa muito, muito interessante. A mente, e depois falamos da consciência talvez, sim, a mente, há aquele problema, já desde Aristóteles, que é o problema mente-corpo, mind-body. Para mim, eu continuo a dizer, eu sou um leigo nesta matéria, sou um ser humano que cientista que gosta de pensar na vida e na origem da vida e como é que isto tudo funciona. Para mim, a mente é uma continuação do corpo. Não podemos distinguir, certo, a mente do corpo. Está ligada. Claro. A mente é o resultado da atividade do cérebro. Certo. E o cérebro está ligado ao corpo e está ligado ao meio ambiente. E no meio ambiente não só é ao meio ambiente físico, mas essencialmente ao meio ambiente social. O meio ambiente social é a coisa mais importante para o ser humano. E nós sabemos, agora deixa-me só fazer aqui uma parte. Isto há tanta coisa para dizer que eu não deixo de fazer algo à parte. Nós sabemos que, se pegarmos em dois ratinhos recém-nascidos e dermos a comida artificialmente
e o outro dermos a uma mãe que o alimenta, o epigenoma destes ratinhos fica diferente para o resto da vida. Nós sabemos que se pusermos um chimpanzé agarrado a uma sarrapilheira com uma mama artificial e se pusermos um humano normalmente, que aquele chimpanzé vai ser socialmente sempre inadaptado. Portanto, por isso é que a educação é tão importante. E por isso é que as doutrinas são tão importantes. Por isso é que se doutrina as crianças logo quando nascem. Porque nós temos uma plasticidade, mas há determinadas coisas que, em determinadas alturas, fazem o imprinting da nossa mente. Aliás, o imprinting do nosso cérebro que se traduz na mente. Portanto, a mente, para mim, a mente é um conjunto, é a nossa cognição, a nossa barra inteligência, são as nossas emoções, são a maneira como nós vemos as cores, a maneira como nós sentimos o nosso corpo. Tudo isso é o output da atividade cerebral. Esse output da atividade cerebral traduz na mente. Sim, mas essa informação está no nosso cérebro e depois, quando nós pensamos, é uma imagem que aparece, é quase um projetor, é uma tela de cinema. É a representação gráfica na nossa mente, sim. Quando nós imaginamos, não é? Nós podemos ver as coisas, porque entra pelos olhos, mas podemos fechar os olhos e continuar a ver, porque a nossa mente está a projetar. Portanto, a mente é uma sala de teatro? A mente é aquilo que nos dá surrounding system, Technicolor. Não é? A mente é uma coisa fantástica. Que é a combinação de todos estes... Há um termo em inglês que é fantástico, que é Umwelt. Umwelt é o nosso aparelho sensorial, reúne toda esta informação que depois traduz na mente, okay? Que faz de nós únicos. E a sua Umwelt é diferente da minha. E a Umwelt do inseto também é diferente do nosso. Nós todos temos aparelhos diferentes para percepcionar o mundo. E todos nós temos visões diferentes do mundo. E esta dança entre a mente e o cérebro que é magnífica e que se calhar nos traz com alguma consciência. O António Tomás tem uma teoria que, a dada altura, para a nossa sobrevivência, para a nossa homeostase biológica, nós tivemos que mapear o nosso corpo em ordem a saber se estava tudo bem, se tínhamos feridos, se tínhamos qualquer coisa. E ao fazermos o mapeamento, nós criámos o eu. Eu, identidade. Eu estou bem, eu tenho um golpe na perna e preciso tratar, porque senão posso morrer, etc. E, portanto, isto acontece à medida que o cérebro se desenvolveu, que criou esta capacidade de se representar. Criou esta identidade que é o eu. Portanto, é um bocadinho um espelho onde nós nos vemos. Isto é a mente. Isso é mente, isso também é mente. É mente e se calhar já pode começar a entrar na consciência. Okay. Isso é mente, isso é mente. Então o que é a consciência? Ui, ninguém sabe. Então vamos embora. Ninguém sabe o que é a consciência. Fala-se muito da consciência, não sei se pode passar mais slides. Não sei, não consigo aqui. E a consciência, repare, a consciência é uma coisa que se está a tentar... Não, é mais para a frente, por favor. Mais. Isto era para falar um bocado do cérebro e das células do cérebro. Não tivemos a oportunidade de falar. Mais para a frente, por favor. Até eu dizer... A principal questão da consciência primeiro é definir a consciência. Ninguém chega a um acordo do que é consciência. Mais um, se faz favor. Exato. Pode ficar aqui. Ou então ainda mais um. E isto agora está muito na moda, a consciência. A consciência tem que ser definida e tem que ser medida. E é muito difícil medir uma consciência. E medir a consciência porquê? O que é mais consciente? Uma rã ou um cão? Entre duas entidades que nós consideramos conscientes, entre o Rui e eu, quem é que é mais consciente? Quem é que tem mais consciência? Repare, há um cientista que é o Tonini, que há uns anos atrás criou uma teoria que é a teoria da informação integrativa, um teorema, que tenta medir, e tem até uma expressão matemática, que é o φ, tenta medir a consciência. Então eles dizem que a consciência, isto é intuitivo, eles dizem que a consciência é o seguinte, quanto mais complexidade houver num sistema, a complexidade medida entre os módulos, como é que eles interagem, como é que eles comunicam, como é que eles são interdependentes, quanto mais complexidade houver, maior é este número, o φ.
E a definição de o φ ter um número grande é, se pegar nesse sistema complexo e se eu tentar dividir em 2, se houver consciência, eles têm que estar tão conectados que continuam a ter essa complexidade. Se perderem essa complexidade, não satisfaz a consciência. Agora, repare, mas isto é tudo muito bonito e faz tudo muita lógica. E eles têm muitos axiomas para depois se conseguirem derivar um valor. Mas isto tem um problema fundamental. É que se pode gerar consciência num sistema, por exemplo, codificado, computacional, de corrigir erros em texto, que é altamente complexo, okay? Que tem uma complexidade extrema, mas que todos nós concordamos que não passa de um sistema computacional com alta complexidade, mas que não tem consciência. Isso é o panpsiquismo, não é? Exatamente, acaba de ser uma máquina, é quase como se fosse uma parede branca, não é? Aquilo não tem consciência porquê? Apesar de ser complexo. E, portanto, é muito difícil medir consciência. E é um dos grandes desafios da humanidade. Eu acho que quando nós conseguimos, repare, o cérebro é uma máquina biológica. E, por definição, como máquina biológica, nós, um dia, vamos atingir um grau de maturidade tecnológica que vamos perceber como é que o cérebro funciona. E aí conseguimos criar superinteligência, conseguimos criar muita coisa, até conseguimos, se calhar, ver se não vivemos num mundo simulado ou não. Oh, Pedro, mas sobre a consciência há uma coisa que nós sabemos, é quando é que nós não temos consciência, que é quando dormimos, por exemplo. E há aqui um interruptor... dormimos, isto é muito interessante. Portanto, há aqui um interruptor on-off, não é? Que nós adormecemos, já não estamos conscientes. Estamos no nosso inconsciente. Eu não sei e no se é subconsciente. assim. Eu não sei se é assim. Então, como é que é? Talvez seja assim. Olha, há uma coisa, quando nós tomamos a decisão, Certo. e é uma coisa nova, há duas coisas que são metabolicamente muito dispendiosas para o cérebro. Um é fazer um movimento. E isso, em termos evolutivos, foi assim. O cérebro, a primeira função do cérebro foi motora. Sim. Okay? Pois. E foi motora. Esteve ao serviço da motoricidade, não foi ao serviço de ter uma ideia criativa. Okay? E, portanto, a ação de ter uma ação motora é muito dispendiosa para o cérebro. E a outra é a ação de aprender. Okay? Pois, já lá ia, já lá vamos. E a sua pergunta, agora perdi um bocadinho, a sua pergunta tem a ver com o... nós, quando estamos a dormir, estamos inconsciente. Portanto, há um botão on-off. Quando nós estamos acordados, quando aprendemos algo novo, temos que escolher entre aquele range de ações que o cérebro diz assim, olha, eu não sei o que é que isto é, mas eu consigo combinar com a minha memória, com todos os conceitos todos, e este é o espectro de respostas probabilísticas, gaussiana. Certo. E nós temos que escolher uma. Então aí há aquela control network, dos neurónios de control network, ok? E até há uns que também há alguns animais que se sabe que já tentam fazer com que a gente erre na escolha da resposta melhor. Pronto. E isso estão sempre operacionais, estão-nos sempre a ajudar a tomar a decisão correta. E quando dormimos, eles não estão operacionais. E por isso é que nos sonhos, agora temos que ver como é que é a consciência, por isso é que nos sonhos nós conseguimos fazer coisas que não conseguimos fazer na realidade. Quem é que aqui ainda não sonhou que voava? Toda a gente já sonhou que voava. Mas nós nunca voámos, então como é que nós temos a percepção de que voamos se nunca voámos? Mas voámos nos aviões, já vimos pássaros a voar. Claro. Então, como não temos os neurónios controladores, o Big Brother, a controlar, porque tem que descansar também, a nossa consciência ou a nossa atividade cerebral está completamente unchecked. Okay. E então fazemos coisas, como voar, que não fazemos quando estamos acordados. Mas daí não termos consciência, eu não sei. Eu, se calhar, temos consciência, até nós, e eu consigo fazer isso. Eu, às vezes, estou completamente consciente dos meus sonhos e consigo manipular os meus sonhos. Portanto, eu considero isso consciência. Mas é muito difícil medir consciência. Um neurocirurgião pode medir consciência como um reflexador. Sim. Mas será que isso é consciência? É mais reflexo. Agora já se faz outra coisa, que é medir a complexidade da atividade do cérebro, de modo que, quando ele atinge uma complexidade grande, e vem outra vez de encontro a isto que está aqui,
É que sim, então, se tem esta complexidade tão grande, é provável que a pessoa tenha alguma consciência, porque está a ter uma atividade, apesar de não conseguir falar, por exemplo, pode ter esse centro desativado e não conseguir mover-se, se calhar pode estar consciente. E há evidências de que há pessoas em coma conscientes. E, portanto, mas é dramático porque nós não conseguimos... E havemos de chegar lá. E estamos, de certa forma, estamos a caminhar muito nesse sentido de conseguir um dia pedir a consciência e defini-la, que era extremamente importante. E tenho, no slide anterior a este, há uma coisa muito importante agora, em ciência, que é que nós estamos cada vez mais a pegar em células e a fazer mini órgãos, são os organoides. E são organoides que são... que a gente consegue pegar em células da pele e conseguir diferenciar em células neuronais, que estão ali a verde e depois a branco, estão as conexões que elas fazem. E elas já têm padrões de sinais que são considerados idênticos aos padrões de sinais de transmissão elétrica que, por exemplo, que os fetos têm em determinado período de gestação e que nós, os cientistas, consideramos que esses fetos, quando atingem esse nível de neurotransmissão, são conscientes e, portanto, não podemos abortar. Já é a vida humana, não podemos abortar. Mas aqui está-se a dizer só, ok, há isto, há este padrão que é parecido, será que estes organoides são sentientes? Será que conseguem sentir? Será que vão ficar conscientes? Será que quando nós transplantarmos estes neurónios para cérebros de ratinho, de repente um ser humano vai acordar num corpo de ratinho? Portanto, são tudo questões éticas e morais que se estão a pôr e que eu acho muito bem que se ponham. Mas eu, como cientista, custa-me acreditar que isto seja que este sistema vá sentir como nós sentimos, porque tudo tem que ser contextualizado. Por exemplo, isto fala-se muito agora nisso, é porque, no fundo, são as interações humanas. Por exemplo, há um algoritmo de inteligência artificial que é o GP3, que já ouviram falar, que está na versão 3, que é muito difícil distinguir um texto escrito por ele, gerado por ele, do que por um ser humano. Teste de Alan Turing, quase. Não é? Exatamente. O teste de Turing é... eu sou uma máquina, o Rui é um humano, e está ali uma pessoa que não nos vê, não sabe quem é a máquina e quem é humano, e que nos faz perguntas, é um ser humano, que é que hoje diz, que nos faz perguntas, nós respondemos por escrito, faz perguntas por escrito, respondemos por escrito, e o ser humano tem que adivinhar qual é que é a máquina e qual é que é o humano. E se conseguir adivinhar, portanto, a máquina não passa. Se não conseguir adivinhar, a máquina passa. Agora, repare, mas o GP3 não tem contexto. Então, nós estamos aqui a falar, eu tento adivinhar o que é que o Rui quer que eu lhe diga. Há um contexto. Não há nenhum algoritmo de inteligência artificial que consiga adivinhar o contexto. Porque ele não tem essa informação. Exatamente. O Pedro tem aqui um conjunto de informações, já estivemos a falar um bocadinho, já falámos ao telefone, já me conhece um bocadinho, portanto, há aqui um contexto. Exatamente. São os tais que fundamental para decidir. Que se baseiam não nas características físicas que o cérebro recebe e sensoriais, mas numa coisa que são conceitos abstratos. Até as emoções são assim, conceitos abstratos, que são categorizados pela sua função, pelo seu mecanismo. Eu dou-lhe um exemplo. O exemplo da categoria pássaro. Okay. Pássaro tem um bico, tem penas, okay? Voa. Alguns. E eu categorizo no meu cérebro essa categoria, que está lá num módulo, numa coluna lá do neurónio, do córtex, está lá disponível para eu utilizar. Se eu estiver consigo num restaurante e me pedir dizer, o que é um pássaro? Eu digo, um pássaro, olha, uma galinha, é um pássaro. Porque eu tenho o contexto de estar a comer. Se eu estiver num parque consigo, e vou-lhe dizer, porque tu fazes uma pergunta, dizer, um pássaro, olha, um pavão, que é muito bonito, tem aquela cauda lindíssima, que não serve para nada em termos de sobrevivência, mas serve para disseminar os genes, que é a tal sexual selection, que o Darwin falou e que é tão importante, e que o Wallace dizia que não podia ser assim, que a cauda do pavão tem que ter uma função definida e útil para a sobrevivência. Pronto, e havia uma grande diferença entre os dois nesse sentido. E se estiver numa loja de animais, define como um pintacilgo, porque está na loja dos animais e vê os canários e os pintacilgos. Portanto, isto tem a ver com o mecanismo, tem a ver com o contexto. Se tiver, por exemplo, como é que se protege contra a chuva? O fator chuva.
Pode ser com um capuz, pode ser com um guarda-chuva, pode ser com a esconder-se debaixo de uma árvore. E, portanto, o conceito é abstrato. Estão a perceber? E, portanto, e só os humanos é que conseguem fazer isto, o que é fantástico. Pedro, temos que avançar, porque senão... E o que é a cognição? Como é que nós aprendemos? Como é que nós retemos informação e usamos informação para A cognição os mais diferentes fins? é o ato de aprender. Quando depois é aprendida, depois pode se tornar um reflexo, ok? E subconsciente. Que é como, por exemplo, um surfista está numa onda, nunca fez surf, ao princípio está consciente de todos os movimentos e aquilo é tudo coisa. Às tantas, quando é o Medina, já faz aquilo tudo Claro. inconsciente. Como conduzir. Quando aprendemos a conduzir, aquilo é tudo muito complicado. Exato, Depois ou quando andamos de bicicleta. já O acto, nem pensamos. que é muito dispendioso, é um acto de fazer... É uma coisa nova, um conjunto de informações sensoriais novas, e nós temos que o comparar com a nossa memória e temos que a codificar. E isso do hipocampo é muito, muito importante nisso. Nós temos a capacidade de codificar essa informação, compará-la e categorizá-la como nova. Certo. A manutenção dessa informação vai depender da importância do contexto que ela tiver. Já falámos disso. E da forma como a treinamos. Okay? E esse é que é o processo de aprendizagem. É um processo bayesiano, é um processo de interação e é um processo de previsão. Mas há aqui sempre uma avaliação moral, não é? Eu tenho que saber se eu estou a conduzir bem ou se estou a conduzir mal. Claro, E vou claro. tentar aprender a conduzir bem. E isso é a mente, é tudo a funcionar ao mesmo tempo. E esta capacidade de processar esta informação tudo ao mesmo tempo que é fantástica. Mas esta informação entra pelos sentidos, é processada e depois fica na nossa memória. Fisicamente, onde é que está a informação? Ninguém sabe. Há zonas que têm o córtex. Mas está o córtex fisicamente frontal. representada, não está? Está Mas alguns. pode estar em todo lado. Repare, onde é que está a memória de nós controlarmos o nosso coração? Está naquele sistema nervoso central que se calhar é mais básico. Claro. Onde é que está a memória de um filho? A memória de uma coisa bonita que nos aconteceu? A memória de uma equação? Portanto, a memória... sabemos que se danificarmos o hipocampo, perdemos a memória a curto prazo, por exemplo. Eu não sou especialista nestas matérias, Certo, mas claro. eu acho que muito do cérebro, apesar de haver zonas funcionais... olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Apesar... a plasticidade do cérebro é de tal forma que nós conseguimos reprogramar o cérebro. Nós conseguimos incutir numa zona que não é motora, no córtex, com elétrodes, conseguimos incutir um movimento. Uma coisa motora, uma instrução motora. Porque há capacidade, porque, no fundo, o córtex... E eu acho... Eu tenho, a minha visão, isto é muito pessoal, é que aquilo vai ser terrivelmente simples, o córtex. Porque a gente agora está a olhar para o cérebro e é como se estivesse a olhar para uma célula. E vê aqui um monte de coisinhas a andar de um sítio para o outro. De repente, o que é que isto significa? O que é isto? Estamos a ver a superfície, coisa... E de repente a gente soube, quando o Watson e o Cricket descobriram o DNA, assim, está tudo codificado ali. Nós, neste momento, no cérebro, estamos a olhar para a superfície. Estamos a mapear as coisas. Porque é muito difícil extrair informação do cérebro para já e medir a informação do cérebro. E, portanto, eu acho que, em termos funcionais, eu acho que a memória pode estar em muitos sítios. O conhecimento pode estar em muitos sítios. A inteligência pode estar... E é a repetição... E nós temos este córtex muito grande. É a repetição destas unidades modulares. E é a hierarquia que estas unidades modulares têm. É a forma como, nas colunas do córtex, eu tinha aqui acho que a próxima coisa demonstra isso, como as colunas do córtex estão em leias e conseguem processar a informação de baixo para cima, ou de cima para baixo, e lateralmente. E a seguir, talvez, sim, está aqui representado. Isto é um cientista fantástico, que é o George Dillip, que isto é a interação entre os informáticos e os engenheiros e as pessoas e os matemáticos e os data scientists com os neurocientistas. E é esta junção que nos vai permitir desvendar as coisas. É que aprendem ambos uns com os outros. E é com base no visual cortex que ele está a fazer este tipo de modelo, um modelo colunar, e de tentar desenhar neural networks e sistemas de inteligência artificial mais com base naquilo que realmente acontece no córtex cerebral. Pronto. E se puser uns slides antes, eu vou-lhe explicar como é que isto funciona. Mais ou menos.
Consegue? Isto a gente, eu estou-me sempre a desviar, se calhar, do assunto. Não sei, não percebo porque é que isto demora tanto tempo. Pronto, mais um, se faz favor, mais outro. Mais outro. Isso. Isto aqui ilustra o processo de aprendizagem. E como é que o córtex visual funciona. E até, se calhar até pode ser repetido para tudo. Depois depende da hierarquia. Repare, nós quando vimos, isto é extremamente importante, do ponto de vista evolutivo, nós reconhecermos as formas. Uma questão de sobrevivência. Saber se vamos ser comidos ou vamos comer. Isso é importantíssimo. Então temos que ser muito rápidos a fazer isso. E quando vimos um triângulo, aquilo é instantâneo. Mas se virmos as pontas de um triângulo, ok, que estão ali, a coisa já não é bem assim. Então deixa-me voltar atrás. Então como é que nós construímos a imagem? Nós vimos primeiro as pontas, depois vimos toda a linha do triângulo à volta. Depois começamos, com os nossos neurónios, a preencher a superfície, aquilo que está dentro do triângulo, e a ver a forma, a estrutura, a cor e tudo isso. É assim que se processa. Se virmos só as pontinhas do triângulo que estão ali representadas, nós imaginamos o que é que está ali e conseguimos ver que aquilo é um triângulo. Mas os neurónios não estão a receber informação das linhas. Então como é que nós conseguimos descobrir que aquilo é um triângulo? E demoramos um bocadinho mais de tempo, porque não é logo intuitivo, não é logo um reflexo. Nós conseguimos porque aqueles neurónios que estão de lado e os que estão em baixo vão começar a mandar informação, ok? Para os outros neurónios e começar a preencher o espaço de uma forma dedutível, que é extremamente importante. Aliás, na nossa visão nós vemos mais o que está ao centro, o que está aqui mais lateral é construído. Exatamente. É como as catchas, que são aquelas coisas que a gente tem que, quando faz uma assinatura de uma coisa na internet, tem que adivinhar o que é que está lá escrito. Mas atenção que os algoritmos de inteligência artificial estão a ficar muito bons já a começar a descobrir isso. Mas aquilo é uma coisa tipicamente humana, que é, nos algoritmos de inteligência artificial há aquelas formas, classificação dos padrões, das imagens. Okay? Claro. Aquilo tem que ser assim, tem que ser aquilo exato. O humano não. O humano, se a imagem estiver assim um bocadinho torta, com rotação e assim encolhida, consegue perceber por contexto. Consegue fazer este processo. Que é top-down. Okay. E reparem numa coisa. O cérebro, imaginem o que era construir um computador dentro desta caixa, que é tão pequenina, que tem uma capacidade de processamento de informação, talvez, em termos de velocidade, 1 milhão de vezes menor do que um computador, que tem uma memória de um iPod. E como é que isto funciona? É impressionante. Com consumo de energia irrisório. É impressionante. Portanto, é aquela combinação. Não é só o sinapse, não é só o seu impulso nervoso. É a epigenética, são as signaling cascades, é tudo. E é toda esta... E é a forma como se processa a informação, não por imagens, mas por categorias conceptuais, combinação. Pedro, temos que gerir aqui bem o tempo. Vamos finalmente à pergunta da nossa sessão. Ok, o cérebro, a mente funciona mais ou menos assim. Então, como é que é possível, pois, teoricamente, fazer upload de informação direta? Direta, muito bem. Olha, é possível e já se faz. Ok. Já se faz com ratinhos. Até já se consegue codificar. É assim, o processo mais ou menos é este. Nós conseguimos medir o circuito associado a uma ação motora, a um movimento. Conseguimos transformá-lo em linguagem de Silicon Valley, binária. Okay. Conseguimos depois, com elétricos, isto é tudo com elétricos, não é? Conseguimos depois, e não só, também pode ser por eletroencefalogramas, magnéticos ou não, pronto, conseguimos medir. E então, conseguimos depois apagar a memória desse movimento no ratinho. Conseguimos introduzir essa memória, essa informação, e ele consegue fazer o movimento. Vamos por partes, que isto é muito complicado. Já conseguimos fazer isso. Agora, queremos fazer isso. Já lá vamos. Primeiro o processo ainda. Nós temos aqui um ser vivo, que é o ratinho. Sim. Temos aqui um computador, que é um sistema de informação binária. Sim. Como é que a informação binária vem daqui, vai para aqui e faz com que este ratinho... Porque a informação binária vai ser transformada em impulsos elétricos, em diferentes... Eletricidade.
sim, que é transformada num impulso. Mas é a informação que é dada ou carregam na tecla de que faz mover o É indiferente, é o que for. É o que o engenheiro desenhar, decidir? é o que o engenheiro desenhar. Mas agora é assim, é como eu lhe disse, o cérebro é uma máquina biológica. Certo. E, portanto, como máquina podemos fazer essas coisas todas. Agora, é possível fazer, queremos usar técnicas invasivas ou queremos usar técnicas não invasivas. E tem grandes diferenças. E podemos falar na Neuralink e podemos falar na Neurosensory, que são duas coisas distintas e ver qual é que é o futuro de cada um. E, portanto, a resposta à pergunta é possível, sim, fazer upload da mind. Agora, em pequenas tasks, em pequenas tarefas, e para corrigir pequenas coisas, já foi feito. Certo. Agora, se me pergunta, agora vou-lhe dizer uma coisa completamente futurística. Se nós queremos, à nascença, estar numa sociedade... Não sei se é preciso pôr uma bolinha agora na lição. O que vamos dizer agora, não faça isto em casa. Não faça isto em casa. Se nós, um dia, estamos numa sociedade em que, quando os bebés nascem, metade de um hemisfério é dedicado para ser ligado por Bluetooth à internet e a outra metade para nós ser o nosso hemisfério normal, porque a gente sabe, era uma coisa que eu acho que é possível um dia fazer isso. Nós queremos fazer isso ou não? Não sei. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nós temos e nascemos com um aparelho sensorial absolutamente fantástico. E eu vou-lhe dizer porquê. Nós estamos a ler. Isto é uma coisa intuitiva. E sabemos, quanto mais depressa lermos, mais difícil é nós retermos a informação. Porquê? Porque a nossa capacidade de captação de informação sensorial é mais rápida, é tão boa e é mais rápida que o nosso acto de pensar. Porquê? Porque está adaptado aos actos reflexos. Portanto, tem que ser muito rápida. Mas para a aprendizagem e para o pensamento é preciso mais tempo. Então, se nós já temos o Google, se nós já temos os iPhones, se nós já temos a capacidade de usar uma cognição externa, e nós vivemos neste sentido. Eu nasci numa geração que era a geração do just in case. Just in case I'm going to learn these informations que eu posso vir a precisar dela. Então usava a minha memória. Os meus filhos, e os nossos filhos, e nós agora, vivemos na geração just in time. Claro. Eles não precisam. Eles querem saber uma coisa, vão ao Google e sabem. Eles querem saber uma coisa sobre um tema e durante 15 minutos estão a ouvir uma pessoa numa TED Talk que é a pessoa melhor do mundo a falar sobre aquilo. Enquanto nós tínhamos um professor que nos dizia que tinha lido num livro que já estava desatualizado. Portanto, nós somos super inteligentes. Acho que o nosso cérebro é fantástico. Acho que há muitos problemas associados, há um grande desafio, e estamos a falar, como o Rui dizia, num futuro cibernético. Mas o que é possível fazer olha, repara, a Neuralink, o que é que a Neuralink está a fazer? Está a fazer uma coisa fantástica. A Neuralink está a pegar, é um processo invasivo. A Neuralink está a pegar em capilares muito, muito, muito fininhos que diz que conseguem enfiar-se no cérebro e chegar a determinadas áreas do cérebro sem causar inflamação, sem destruir vasos, sem destruir células. E consegue fazer, se calhar, em vez de serem só 2 ou 3 elétrodos, consegue fazer para aí 1000, ou 100, ou 200. E isso vai ser muito importante, porque vai ser muito importante para nós percebermos como é que o cérebro funciona. Estão a fazer isto com porcos. Portanto. Vai ser muito importante para perceber, para corrigir dificuldades motoras, para até corrigir doença. Imaginem, corrigir uma dor crónica, em que se pode ir àquela dor crónica e descodificá-la ali. Claro. Pode-se dar visão às pessoas, pode fazer esse tipo de coisas. Mas eu vejo aqui isso como ninguém quer ter o seu cérebro, o seu crânio aberto. Okay? E, portanto, o órgão o cérebro, porque por isso é que está aqui fechado, é um órgão muito sensível. E, portanto, eu vejo com alguma dificuldade que nós consigamos, a não ser que sejam coisas muito específicas, de correção, um futuro para a Neuralink que não sejam coisas muito específicas para corrigir, mais para a medicina. Portanto, não vês grande futuro através de métodos invasivos? Invasivos, não. Agora, vejo uma coisa... Métodos não invasivos, Isso existem? é fantástico. Quais são? Olha, eu vou dar um exemplo. Porque isso mimetiza. É ir para a escola, aprender. E mimetiza aquilo que nós já estamos a fazer. Olha, nós, hoje em dia, há uma companhia que é a Neurosensory, são novos sentidos, que usa uma bracelete que tem vibradores de som que emitem diferentes padrões de vibração que nós sentimos na nossa pele.
Nós temos imensa pele. Então vamos usar a nossa pele como órgão sensorial para transmitir informação. Ela é um órgão. Eu já vos disse e é um órgão sensorial. Não, mas agora é para transmitir informação diretamente para a aprendizagem, para o cérebro. Então imaginem, uma pessoa que é surda, isto está a ser feito com surdos, que a bracelete tem uma série de microfones e consegue distinguir imensos sons. É como os aparelhos cocleares. Só que os aparelhos cocleares depois têm uns fiozinhos que estão ligados à nossa cóclea e transmitem os sinais, que são sinais de Silicon Valley, que, impressionantemente, o cérebro consegue descodificar. E isso é uma característica evolutiva do cérebro. O cérebro é essencialmente igual na sua forma de funcionamento de todos os mamíferos. E não só. Todos nós temos um órgão, um vélte diferente. E, portanto, não fazia sentido, do ponto de vista evolutivo, que o cérebro, para cada tipo de aparelho sensorial, criasse um cérebro diferente, uma arquitetura diferente. Certo, então, o que é que essas bandas fazem? Quando detectam um cão a ladrar, emitem um sinalzinho. E a pessoa que é surda diz, pá, o que é isto? Não o relaciona. Mas, ao fim de 100 vezes, a pessoa percebe que está um cão a ladrar e associou. E já tornou, já ensinou o cérebro em que esse som, aquele som que ela ouviu, que se traduziu numa particular sensação na pele, já está automatizado em reflexo. E é a combinação destes sons que faz isso. Outra coisa, um detector de infravermelhos. A pessoa vai correr à noite, no Parque Eduardo VII, uma coisa qualquer, e está ali uma luz numa câmara de vigilância. E, de repente, a primeira vez que utiliza aquilo, de repente, sente um toque na pele. Uau, o que é isto? E depois, está ali uma coisa infravermelha. E ao longo do tempo vai aprendendo e às tantas pode ter percepção de visão infravermelha. Pode ter aumentado o seu umvelt. É a primeira vez na história da humanidade que isto está a ser feito. E isto pode ser traduzido em muitas coisas. Nós podemos usar a nossa pele como órgão sensorial para educar. E não nascemos com esse prepackage, não nascemos com os olhos, com uma zona já de corda. Então, todas as zonas, eu vejo isto, e eu não sou um expert, mais uma vez digo, vejo isto como uma enorme plasticidade. E nós podemos usar o cérebro e educar o cérebro de uma maneira completamente fantástica. Até podemos um dia querer usar o cerebelo, que agora não faz muita coisa. Nós podemos viver sem o cerebelo. Então, espera aí. Mas a questão do upload de informação, que é o que estás a falar, é um cenário complexo e tal. Mas isto é upload. Mas depois há o reverso da medalha, Sim. Que é o download de informação. Ou seja, se nós conseguimos fazer uma ponte entre um sistema computacional e uma mente, o cérebro, isso já pode ter dois sentidos. Portanto, e o que é que significa para a civilização nós fazermos download da nossa mente e termos, se quiseres, estamos a falar de cenários futuristas, uma existência virtual. Pois. O Pedro pode viver eternamente feliz dentro de um disco rígido para os próximos 2000 anos. Vou-lhe dar um exemplo que, eu não sei se foi alguém inventou a máquina da felicidade, ou uma máquina qualquer, agora não me lembro o nome. Era a soma. Que é uma máquina que a gente pode escolher entrar nela e ter uma sensação ou uma memória bonita para o resto da vida. E quando se faz essa pergunta a um ser humano, ninguém quer ir para a máquina. Só ao fim de 5 minutos está farto de ver, não é? E, portanto, para responder à sua pergunta, é assim, é possível que nós consigamos atingir um nível de maturidade tecnológica que conseguimos fazer uma simulação da vida. E estava-me a perguntar, reforce-me outra vez a sua pergunta. O download de informação. E, portanto, nós temos existências virtuais. Pronto. Então, nós não sabemos se vivemos numa simulação ou não. Isto pode ser tudo simulado. E se for uma simulação perfeita, nunca vamos saber. Mas também não interessa. Para quê? Nós somos felizes. Então não interessa. E a probabilidade das civilizações atingirem maturidade tecnológica é muito pequena porque geralmente extinguem-se. É triste, mas é verdade. Geralmente, a teoria, os filósofos dizem que é muito difícil uma forma inteligente atingir a maturidade tecnológica que lhe permita simular uma vida, um universo. E, portanto, em princípio, nós não somos partes de uma simulação. Mas podemos chegar a um ponto em que nós atingimos um avanço tecnológico tão grande que conseguimos clonar um ser humano, em termos de informação, fazer o download da nossa informação toda e mandá-la para um exoplaneta. E enviar um humano e a nossa humanidade, a nossa cultura, para um robô.
Porque um dia vamos ter que abandonar este planeta. Podemos fazer assim, podemos clonar outros planetas já com as nossas personalidades. Agora, isto é interessante, mas não deixa de... pronto, é possível. É possível. É possível. É possível. Eu agora estava a pensar noutras coisas. Não, tranquilo, tudo bem, tudo bem. É que repara, há aqui uma magia. É como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Há aqui uma magia no cérebro. Eu gosto de pensar sempre, e nós somos assim, e isto é próprio do ser humano, que é criativo, e nós achamos sempre que somos especiais. E nós não queremos fazer máquinas melhores que nós. Nós queremos ser sempre melhores que as máquinas. E, portanto, fazer esta coisa de inteligência artificial, eu acredito que vai ser muito, e já é, a inteligência artificial já é muito importante, e nós vamos sempre conseguir controlar a inteligência artificial, até por uma questão de ego, nós não queremos que as máquinas sejam melhor que nós. Mas reparem, há aqui sempre uma magia do ser humano, que é, eu vou dar um exemplo. Imaginem uma pessoa no deserto, que não percebe nada de tecnologia e que, uma coisa hipotética, e que encontra um rádio. E olha para o rádio e diz, olha, coisa tão interessante. E depois começa a explorar o rádio e roda uma rodinha e aquilo, sabe, saem vozes. Uau, isto tem aqui vozes, e fica aqui, isto aqui, que coisa mitológica, que coisa que quando a gente não consegue explicar uma coisa, invoca sempre teorias sobrenaturais, que é uma coisa que a gente deve ter emolidado como cientistas, não o fazer. Dizer assim, nós não podemos enfocar aqui uma teoria que não sabemos, ou sobrenatural, ou divinal, pelo simples facto de não sabemos. Não sabemos. Um dia se calhar vamos saber, mas deixa-me só acabar. Força. E então, ele depois abre a caixa, fica muito intrigado, depois começa a tirar um fio e os sons começam a ficar esquisitos, e ele até, ao fim de uma data de anos, ele consegue perceber como é que aquilo tudo funciona. E nós até conseguimos perceber como é que se calhar o nosso cérebro cada vez funciona mais. Mas ele nunca imagina que, não sei quantos quilómetros de distância, há uma estação de rádio a emitir ondas eletromagnéticas com uma equipa para fazer que o rádio funcione. Claro. Que é uma coisa que é transcendente para ele. Claro. E a gente não sabe. Aliás, será que estamos a receber a consciência são ondas eletromagnéticas e que isto é tudo simulado? Costumas dizer que a magia é a ciência desconhecida do grande público. Exatamente. Mas o pano de fundo da nossa conversa, Pedro, se me permites, acho que é se o cérebro, a mente e a consciência têm uma existência material ou se há uma existência imaterial. Olha. E, portanto, se tem uma existência material, um dia há de haver um engenheiro que vai explicar tudo. Ou então há aqui partes que são inexplicáveis porque têm uma conotação religiosa, transcendente, etc. Olha, eu adoro que me faz essa pergunta. Porque assim, eu como cientista, e por definição, biology, physics, nós conseguimos emular, conseguimos fazer o modelo. Quando soubermos como a teoria de tudo e quando atingimos aquela maturidade tecnológica, nós vamos perceber que isto é uma coisa biológica. Ok? Mas depois, há uma parte em mim que é a minha parte romântica, que é a minha parte de ser humano, que é característica do ser humano, que é a minha moralidade, que é o meu umvelde, que é aquilo que nos faz criar ideias, e essa parte diz-me que, se calhar, há aqui uma magia. Como cientista digo que não, que nós vamos conseguir ver, porque no fundo são máquinas, e nós são máquinas biológicas, mas não deixam de ser máquinas. E, portanto, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o que é que está para além do universo, como é que o universo acaba. Há uma teoria que diz que, a teoria de Everything, de um físico, que diz que a menor partícula, o nosso universo é descontínuo. Para nós é descontínuo. Os nossos sentidos apercebem-se de muita pouca coisa que existe na realidade. Nós não vemos raios ultravioletas. A água para nós é contínua, mas ao observar no microscópio aquilo é descontínuo. Claro. E dizem que há uma partícula que é 10 elevado a menos 122, que vai ser a partícula que é contínua, ou seja, que tem sempre uma partícula ao lado. E que nós vivemos no universo, somos uma bolinha, uma pintinha, no meio daquele universo todo. E é um grande privilégio ser essa pontinha, não é? Neste meio deste universo tão grande. Agora, eu acho que é tudo explicável. O que estás a dizer é que a piada disto tudo é não sabermos. Quando soubermos tudo, isto já não tem piada. Já não tem piada. Imagina o que é que era. Eu ter este livrinho, aqui do IMM, ter este livrinho, e sempre que havia uma coisa que eu não sabia, ia aqui a ver e dava uma resposta. A vida deixava de ter sentido.
O que estás a dizer Perdemos a nossa é outra imortalidade. coisa, que é, então, o sentido da vida é não sabermos. O sentido da vida é não sabermos. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa que tem a ver com a inteligência artificial. É não sabermos e não sabermos quando é que vamos morrer e não sabermos e temos que prever, e temos que estar sempre a tentar prever o que é que vai acontecer. E por isso é que, quando eu estava a ver uma coisa que era um cientista que estava a dizer, eu se fosse para desenhar um robô, a primeira coisa que fazia para o robô, com inteligência artificial, era fazer-lhe um estômago. Mas estômago porquê? Para lhe dar um instinto de sobrevivência. Eu dou-lhe um exemplo. Está em Marte e põe lá um lobo. E o lobo é apanhado numa... Ou Marte, ou num sítio qualquer. O lobo é apanhado por uma armadilha. Okay. O lobo às tantas começa a olhar para a armadilha, não consegue tirar a mão, a pata. Às tantas começa a ficar com fome, começa a ver que vai morrer. O que é que ele faz? Come a mão. Come a pata. E aprende a andar Claro. em 3 pernas. E vai à sua vida. E se calhar sobrevive. O rover Curiosity custou bilhões de dólares. Chegou a Marte, chegou ali às areias de Marte, ficou Apanhou pó. empanado nas areias. Mas estava programado para funcionar em 4 rodas. 4 rodas, 4 rodas. Como não tinha um instinto de sobrevivência. Ok? Não se lembrou, no seu algoritmo, vou mastigar aqui esta terceira roda e tentar com 3 rodas desequilibrar-me aqui e funcionar em 3 rodas. Portanto, este instinto de sobrevivência e o saber como não vamos morrer é muito importante. E, portanto, é isto e é este contexto que nós um dia vamos conseguir pôr nas máquinas também, nos sistemas de inteligência artificial. Hoje em dia há sistemas de inteligência artificial que já mimetizam muito, e aquele, no caso, mimetizam muito aquilo que está a acontecer no nosso cérebro. Só que isso é só um grau de complexidade, porque os graus são tantos de complexidade, e aquele exemplo que eu lhe dei, de como é que um cérebro com neurónios tão lentos em comparação com o computador e com tão pouco espaço consegue fazer o que faz. É inacreditável. É mágico. E eu, como uma pessoa romântica pela vida, adoro o desporto e adoro a natureza, eu digo que é mágico. Pedro, temos que ir para as perguntas para o público. Se alguém aqui da sala quiser colocar alguma questão, faça o favor, faça-o agora. Se não, João, que é que online quer colocar alguma questão ao Pedro? Sim, há aqui várias questões. Uma delas, só um segundinho, uma delas pergunta relativamente aos hábitos e à plasticidade do cérebro, quanto tempo é necessário para mudar um hábito e como é que se consegue, digamos, controlar essa mudança? Isso depende da pertinência, da importância que esse input sensorial tiver, como eu disse há pouco. Há inputs sensoriais. Olha, eu vou dar um exemplo. Salvador Dalí tinha um background de um deserto com algumas árvores e algumas rochas sem folhas, que era muito feio. E os amigos dele estavam sempre a brincar com ele, a dizer assim, nunca mais vais acabar esse quadro, nunca mais vais acabar esse quadro. Aquilo tive ali anos. E um dia, disse assim, olha, vamos ao teatro. Não, hoje eu vou acabar o quadro. Todos riram. Quando chegaram, o Dalí disse assim, olha, eu vou-vos mostrar uma coisa que vocês vão ver durante uns segundos e nunca mais vão esquecer na vida. Foi um quadro que é a persistência do tempo. Acho que é assim que se chama. Que são os relógios a derreter. Digam, quem é que se esquece de uma coisa dessas? Só é preciso ver uns segundos. Depende do contexto. Eu às vezes quando estou a... Olha, sou terrível para nomes. E hoje aqui devia ter... é óbvio que eu, durante a minha vida, li sobre estas matérias, interesso-me sobre estas matérias, vi podcasts sobre estas matérias, e os nomes das pessoas eu não me lembro. É extremamente injusto. Eu devia ter citado aqui imensa gente. E tem a ver com a importância com que as pessoas dão às coisas. Olha, por exemplo, no outro dia ouvi uma coisa do Knowledge Kennedy, de um cientista do MIT, nunca mais me vou esquecer na vida. Ele disse, hoje estamos a falar de precision medicine, personalized medicine, ele disse uma coisa que é, que nós, cada ser humano, apesar de sermos a mesma espécie, temos 6 milhões de diferenças genéticas, de polimorfismos. Portanto, somos todos diferentes. E, portanto, eu nunca mais me vou esquecer disso, porque isso para mim é importante. Claro. No meu pensamento evolutivo do que é a vida
e o sentido da vida. Mas também saber que o nosso DNA comparado com o do chimpanzé também só varia para aí 2 ou 3%. Não é? Pronto. Também somos todos iguais, portanto. Somos todos iguais, mas são todos diferentes. Exato. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu vou ao Pilates e pedem-me para fazer um movimento. Ei, não consegui fazer um movimento. Tenho que ganhar aquela memória neuromuscular, tenho que repetir aquilo várias vezes. E, portanto, não sei se respondi à pergunta. Uma outra questão aqui da Maria Castro é como é que pode a inteligência artificial ajudar, por exemplo, em situações de processos demenciais? Eu acho que pode ajudar muito, isso é uma das visões da Neuralink. Porquê? Porque pode criar, até no próprio processo de demência, quando a pessoa tem Alzheimer, há partes do cérebro que vão degradando, mas vão sendo compensadas por outras. E depois, é claro que aquilo depois chega a um ponto que... E a pessoa continua a ter consciência, e continua a ser inteligente, e conseguir fazer... Perde faculdades, mas continua a conseguir fazer exercícios cognitivos. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar a perceber a doença e com isso curarmos a doença, e pode tentar prolongar a capacidade cognitiva do cérebro e recriar zonas que são importantes nesse processo de doença. Outras coisas que pode fazer é transmitir estados emocionais. Imaginem, eu aqui tenho a minha linguagem e muitas vezes eu acho que a coisa mais difícil do mundo é transmitir emoções. Mesmo as pessoas que conhecemos muito e cuidamos com elas. É tão difícil transmitir uma emoção. E se eu pudesse, até por Bluetooth, transmitir a minha emoção, o meu estado emocional instantâneo a outra pessoa, era fantástico. É um emoji. Hã? É um emoji. Pois, mas ao mesmo tempo é perigoso. Claro. E, portanto, eu não sei se respondi à pergunta, mas, de facto, a inteligência artificial pode ajudar muito nisso. Claro que sim. Temos aqui uma pergunta relativamente aos sonhos. É alguém que diz que de vez em quando consegue manipular o sonho, mas que isso não... E essa sensação de voar acontece-lhe muitas vezes, mas na verdade não tem nenhuma receita para isso. Porque é que umas vezes consegue influenciar e outras vezes não? Isso é fantástico. Eu acho que depende do que é que o corpo lhe tiver a transmitir. E uma vez, às vezes, e não tem os tais neurónios controladores ali a funcionar. E eu também me acontece isto, e às vezes irrita-me, porque gostava de controlar os meus sonhos. Eu acho que depende muito do que... Também os sonhos são muito controlados pelo que é que está a acontecer quando nós estamos a dormir. Nós, em medicina e em ciência, falamos de tudo. É uma coisa muito típica. Muitas vezes nos sonhos nós temos sonhos eróticos. E os sonhos eróticos, muitas vezes, têm a ver com o estímulo da bexiga estar cheia, que nos estimulam sensações de erotismo. E, portanto, aí isso condiciona o cérebro, condiciona o sonho. Eu pensar nisso. Nunca pensou nisso? Não. É interessante, não é? Mas faz sentido. Isto pode ser... Isto é o que eu penso, não é? É detetível. E, portanto, esta coisa de ter consciência ou não, de quando estamos a dormir ou não, eu acho que temos. Eu acho que conseguimos, até certo ponto, conseguimos controlar, mas é um controlar descontrolado. A gente julga que está a controlar, mas verdadeiramente não está a controlar. Já agora, nós, no Cógito, também lançamos uma newsletter todas as segundas-feiras, com uma série de notícias, e há umas semanas lançámos uma nos cientistas do MIT que inventaram uma luva, portanto, a componente sensorial, em que a luva consegue detectar o estado do sono, aquela fase de transição em que nós estamos entre o adormecer e o acordado, já estamos ali. E, nesse momento, as pessoas previamente anunciaram que queriam sonhar qualquer coisa. Eles davam um exemplo que era a fábrica de chocolate do Tim Burton. Uhum. E, portanto, a luva detectava o momento exato, passava uma música associada ao filme, e a pessoa depois sonhava com o Willy Wonka e com a fábrica de chocolate e isso tudo. Exato, aí está. E a ideia aqui, para além disso, era depois isto poder ser usado em processos de pessoas com traumas e com ultrapassar, e, portanto, ou seja, é influenciar no fundo os sonhos e curar até certos problemas. Exatamente. Que ter mas isso é tal, vem da tal plasticidade, olha como a neosensory está a fazer. No fundo, se treinar o seu cérebro para a uma música associar a fábrica de chocolate e a imaginação toda que tem de fábrica de chocolate, quando ouvir a música, não deixa de ouvir quando está a dormir, isso entra e vai influenciar o seu sonho.
porque vai ativar esse microcircuito do córtex. Isso é fantástico. Só que tem que ser injetado no momento certo. E Exatamente. A luva detecta o momento certo. Exato. Eu, por exemplo, é interessante que eu nos meus sonhos, quando estou a ter um pesadelo, faço imenso esforço para acordar. E acordo. Acordo dentro do sonho. Portanto, não acordei, mas julguei que já acordei. Pois que me estou aliviado, já finalmente acordei. Consegui acordar. Mas não acordei. E despende imensa energia. É cansativo. O Inception, é o Inception. sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Exatamente. É uma E o coisa- Matrix, não falámos na Matrix, era Pois, uma das pois, coisas que talvez fôssemos falar, mas a Matrix é João, está aqui uma senhora no público que também quer fazer uma questão, portanto, termina para passar... Só terminar esta então, só a última, que é uma que junta aqui duas facetas suas, que pergunta que lesões a nível cognitivo e cerebral é que a Covid pode provocar? Ui, Olha, já cá faltava. muito bem, a Covid tem assombrado a vida. Olha, eu acho que quando uma infecção se descontrola no corpo e um vírus passa a virémico, um vírus que evoluiu para infectar as células epiteliais respiratórias da nasofaringe e portanto, o corpo, de alguma forma, está tão suscetível que a infecção evolui, infelizmente, para o parênquima pulmonar. E depois há uma falência de todos os sistemas e que é virémica e afeta vários órgãos e afeta o cérebro, é óbvio que a inflamação, o próprio vírus a replicar-se no cérebro, deixa sequelas. E o cérebro não tem capacidade de cicatrização muito grande. E a própria inflamação deixa sequelas. Agora, repare, não foi para isso que o vírus evoluiu. E, portanto, isso são situações extremamente raras. Extremamente raras. E, portanto, não tem importância. Deixa-me só reparar este caso. O Pedro tem estado aqui todo entusiasmado a falar connosco sobre o cérebro e, de repente, alguém faz uma pergunta sobre Covid. A expressão dele ficou logo semblante muito sério. Trabalho! Mas, caramba, pá. Aqui temos de trabalhar. Faça favor, faça a pergunta. Diga o seu nome e qualquer pergunta. O meu nome é Luísa. Obrigado. Eu vou fazer-lhe uma pergunta que eu eventualmente possa fazer sorrir, mas primeiro, eventualmente, depois outra faceta que eu sei que poderá não fazer sorrir de acordo com o que foi dito agora. Primeiro gostaria de lhe dizer que gostei muito da sua conferência. Acho muito interessantes estas conferências e eu gosto sempre muito de ouvir falar. Queria-lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o motivo que leva as pessoas a, utilizando a sua consciência, eventualmente os seus processos inconscientes, a sua memória, etc., e foi disto que nos falou, nomeadamente do contexto que tem tanta importância e fez sobressair isso, que muito me agradou. Porque é que há pessoas que recusam o uso da máscara? Quais são os processos conscientes que, do seu ponto de vista, estão subjacentes a esse tipo de atitudes? E se acha que tem alguma coisa a ver com os processos inconscientes? Obrigada. Eu gostei muito da sua pergunta, Teresa, é muito oportuna. Eu acho que todos somos tão diferentes, os seres humanos, uns dos outros. Há tantas convicções e há todos os fenótipos. E, portanto, todos nós temos o nosso módulo interno. E essas pessoas têm um módulo interno que as leva a pensar assim. Mesmo contra toda a evidência que existe. E mesmo contra os seus próprios interesses. Porque se não usarem máscara, apesar de não serem grupo de risco, vai afetar-lhes a vida. Porque os hospitais vão fechar, porque a economia vai ficar pior. Portanto, vai sempre afetar. Agora, é isto que faz a humanidade ser tão fantástica, que é esta pluralidade toda. Este evil, mal, na humanidade. E vem de uma característica, por exemplo, os seres humanos é a única espécie que consegue controlar outro ser humano através de uma ideia. Eu consigo mandar um texto para o Japão, ou para a Austrália, para o outro lado do mundo, e causar na outra pessoa um aumento da frequência cardíaca, uma situação de pânico. Repare, se analisar
E fala-se muito isto na inteligência artificial, e eu estou-me a divagar um bocadinho, mas acho interessante. Na inteligência artificial, se é uma ameaça para a população humana, porque até agora não tem causalidade. Mas nós precisamos de ação física para ter causalidade. Não. Repare, as 3 pessoas que foram extremamente más para a humanidade, foi o Gengis Khan, o Hitler e o Stalin, não precisaram de forçar ninguém a fazer nada. Foi tudo com base em ideias. E por isso é que é tão importante que nós, como sociedade, numa sociedade que tem um acesso à informação tão instantâneo, que é o just-in information, que tenha agora uma capacidade de estabelecer padrões morais de informação às pessoas, para que estas pessoas que estão mal informadas e têm estas convicções, deixem de as ter. E eu acho que isso é extremamente importante. Mas pronto, é assim. Mas pode ser que elas consigam agora, com o que está a acontecer, a perceber-se que de facto estavam erradas. E que, mesmo que não gostem de usar máscara, para o bem comum que a comecem a usar. Não sei se respondi à sua pergunta. Pedro, chegámos ao fim. Foi bom, mas tudo que é bom acaba. Pelo menos disse assim. Eu queria dizer mais uma coisa, eu queria Então, pedir imensa desculpa. Matrix, queres falar de Matrix? Não, só que queria pedir imensa desculpa com toda a humildade aos colegas todos neurocientistas e engenheiros e matemáticos que estiveram a ouvir esta coisa, que eu não sou de maneira nenhuma perito nestas matérias. Foi brilhante. E aceitei o desafio como out of the box. Como desafio. Como desafio. E vim falar numa coisa e sair da minha zona de conforto, mas que eu adoro. Que é especular e filosofar e... Notou-se. O que é ótimo. Portanto, eu queria pedir uma salva de palmas para o Pedro. Pedro, obrigado. Obrigado. Pelo tempo, pela inteligência. Eu queria também dizer que, por motivos de força maior, não vai poder haver a próxima Masterclass de quinta-feira. Nossa convidada não pode estar presente. A conferência vai acontecer, mas apenas online. E, nesse sentido, esta é a última Masterclass deste ciclo. As nossas conferências continuam apenas online até ao final de janeiro, mas as Masterclasses, algumas estão desenhadas, elas acabam aqui. Nesse sentido, como um bocadinho fim desta pequena festa, eu queria agradecer-vos a presença, de vocês terem vindo aqui, resistindo ao frio, ao tempo, às outras soluções mais cómodas de ficar em casa no sofá, mas vieram cá e, portanto, para vocês e também para aqueles que nos acompanharam online, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. E também, desculpem lá agora o frete, mas estamos na sequência, também é de mais elementar justiça agradecer a todas as pessoas que ajudaram a construir este projeto. Em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Oeiras, ao Sr. Vereador Pedro Patacho, ao Filipe Leal, à Elizabeth Brigadeiro, à Maria José Amândio, também às pessoas da Oeiras Vivas que gerem este espaço, a Catarina Marinho, o Marco, a Sílvia, mas também àquelas pessoas que estão lá atrás, que vocês não veem, mas também estão a trabalhar. Começar primeiro pelo Zé Carlos, depois temos o João Carlos Cruz, que vocês já ouviram falar um bocadinho, mas depois também o Luís, o Amândio, o Jorge, a Nelson e a maravilhosa Alice Pereira, que está ali à porta. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Obrigado.